Retornamos com o programa Momentos Espirituais, hoje 7 de fevereiro de 2020, e daremos continuidade ao estudo da obra Boa Nova, hoje com o capítulo 21, intitulado A Lição da Vigilância. A lição da vigilância. Aproximando-se o termo de sua passagem pelos caminhos da terra, reuniu Jesus os 12 discípulos, com o fim de lhes consolidar nos corações os santificados princípios de sua doutrina de redenção. Naquele crepúsculo de ouro, por feliz coincidência, todos se achavam em Cesareia de Filipe, onde a paisagem maravilhosa descansava sob os bênçãos do céu. Jesus fitou serenamente os companheiros e, ao cabo de longa conversação, em que lhes falara confidencialmente dos serviços grandiosos do futuro, perguntou com afetuoso interesse: que dizem os homens a meu respeito? De alguma sorte terão compreendido a substância de minhas pregações? João respondeu que seus amigos o tinham na conta de Elias, que regressara ao cenário do mundo depois de se haver elevado ao céu num carro flamejante. Simão, o Zelote, relatou os dizeres de alguns habitantes de Tiberíades, que acreditavam ser o Mestre o mesmo João Batista ressuscitado. Tiago, filho de Cleófas, contou o que ouvira dos judeus na sinagoga, os quais presumiam no Senhor o profeta Jeremias. Jesus escutou-lhes as observações com habitual carinho e inquiriu: os homens se dividem nas suas opiniões, mas vós, o que tendes comungado comigo a todos os instantes, quem dizes que eu sou? Só um minutinho, Sônia. Então, veja você, né, que esse diálogo, quando você pega lá no original do Evangelho, tem 2 ou 3 citações apenas, né? E aqui na obra Boa Nova, o nosso querido Humberto de Campos, ele coloca que Jesus seria Elias ou João Batista ressuscitado, que não poderia ser, né? Porque Jesus tinha conhecido João Batista, né? Então não poderia ser. E também Jeremias. Mas então quando faz referência a que Jesus teria sido Elias ou que Jesus teria sido Jeremias, então fica claro que os apóstolos ou que os discípulos de Jesus, que eles tinham o conceito de uma existência anterior, que Jesus poderia ser, e hoje nós sabemos que não é, como governador planetário, ele só teve uma encarnação. Então a única encarnação de Jesus foi aquela de 2000 anos. Aqui na Terra. Aqui na Terra. Como governador planetário, ele veio mostrar como é que se faz, né? Mas se os apóstolos ou os discípulos fizeram essa pergunta, é porque eles tinham o conceito de vidas anteriores. Eles tinham o conceito de reencarnações. Senão, não teria sentido fazer esses comentários. Inclusive os apóstolos e também os judeus na sinagoga, né? Judeus na sinagoga. Que comentaram que presumiu que ele poderia ser Jeremias, né? Quer dizer, então assim, esse conceito, igual a gente comentou, estava comentando claro, na semana passada, né, Marcelo, sobre o livro, né, do Leon Denis, né? Que ele falava depois da morte, essa questão da comunicação com os espíritos, etc. Tudo isso era assim, já era coisa comentada, discutida e estudada desde
a antiguidade, né? Então, ou seja, essa questão da reencarnação, né, já estava aí pairando no ar. Então temos que lembrar que Jesus não reencarnou neste planeta, mas ele passou por todos os processos evolutivos de várias e milhares de reencarnações em outras constelações, até chegar à ordem crística. E qual é a finalidade da reencarnação? É todos nós passarmos por todos os conhecimentos e chegar a ordens elevadas. Esse é o propósito. Nós temos um objetivo, quer queira, quer não. Nós podemos acelerar ou podemos estagnar, que é a mesma coisa que ficar, né, marcando passo. Tudo depende da sua vontade. Tudo está muito bem explicado no Livro dos Espíritos, que fala sobre isso. Né? Olha só como que começa o livro de Jeremias. Lá na Bíblia, né, que ele é um profeta, né, do Antigo Testamento, e então tem muitos ensinamentos que são de Jeremias. Então, eu só vou ler assim, só para vocês terem uma ideia. Palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. Benjamim era uma das tribos, né, dos antigos judeus. São 12 tribos. Ao qual veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. E lhe veio também nos dias de Jeoiaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano 1º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levada em cativeiro no 5º mês. Assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo. Então aí o Jeremias começa a falar. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísses da madre te santifiquei, às nações te dei por profeta. Então disse eu: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Mas o Senhor me disse: não digas eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar falarás. Ou seja, quando Jeremias tem contato com o Senhor, e na época eles interpretavam que o próprio Deus é que falava com os profetas, mas na verdade hoje nós sabemos que eram espíritos de alta hierarquia, benfeitores espirituais. E esses benfeitores, eles diziam para o Jeremias: antes de você nascer, eu já o conheci. E antes que saísses da sua mãe, né, da madre, te santifiquei. Ou seja, era mais um mensageiro, mas só para dizer da pré-existência da alma, né? Senão, não tinha sentido falar isso, né? Então, e você vê que são conceitos na própria Bíblia, no Exato. Antigo Testamento. Exato, e quantas vezes a gente já passou por textos, né, que a gente fala assim, nossa, olha como é claro, né, a gente assim, vamos dizer, analisando, estudando, né, igual assim, olha que legal, a gente está aqui, né, sentado, a gente sempre comenta, conversando, olha como é que a gente está aproveitando muito melhor o nosso tempo, né, conversando sobre Jesus, estudando Jesus, sim. né. Mas assim... Gozado que nessa hora não tem dor nenhuma, não tem preocupação nenhuma. Exatamente, esquece de tudo. Mas assim, quanto a gente tem sido agraciado, né, com essa oportunidade de estar discutindo, né, de uma forma sem preconceito. A hora que a gente vê os textos, né, analisando de uma forma assim, sem preconceito, quanto isso já foi falado assim, muito claro, assim, repetidas vezes, né, Marcelo? Sem dúvida. Né, Guilherme? A gente fala sempre isso lá, é muito interessante. Eu fico, cada vez que passa um texto desse assim, eu falo, nossa, como é que antes passava alguma coisa do gênero? Mas é que aquilo que a gente estava falando antes, né, Sônia?
no meu caso, especificamente lá, né, até eu já falei de outras vezes aqui no programa, a gente tinha uma coisa lá, o seguinte, assim, se não for na missa, não vai no clube, né, na piscina, né? Então, é verdade. Aí eu falo, você acha que eu ia na missa? Claro que eu ia na missa, eu tinha que ir no clube, né, era o meu interesse. Então, assim, porque falava as coisas tudo em latim, uns negócios assim, todo respeito, né, mas assim, gente, eu não entendia, né, quer dizer, os conceitos... Era improdutivo. Improdutivo, né, quer dizer, como é que vai fazer? Tinha toda aquela questão ritualística, né, as roupas bonitas, negócio de ouro, não sei o que, tal, né, mas assim, e o entendimento, né, hoje não, agora a gente está aqui conversando, discutindo, assim, filosofando, né, vamos dizer, buscando entender a ideia, o que Jesus quis dizer, né, assim, indo a fundo. Não tem comparação, né, Guilherme? Eu me lembro disso aí, até outro dia estive lá na minha cidade, estava conversando, né, com o pessoal lá, meus irmãos, né, parentes lá que também participam, tiveram a mesma experiência que eu. Mas enfim, nós vamos seguir no... Os homens se dividem nas suas opiniões, mas vós, os que tendes comungado comigo a todos os instantes, quem dizeis que eu sou? Como é que é isso, Sônia, que continua? Certa perplexidade abalou a pequena assembleia. Simão Pedro, porém, deixando perceber que estava impulsionado por uma energia superior, exclamou comovidamente: Tu és o Cristo, o Salvador, o Filho de Deus vivo. Bem-aventurados seja tu, Simão, disse-lhe Jesus, envolvendo num amoroso sorriso. Porque não foi a carne que te revelou estas verdades, mas meu Pai que estás nos céus. Neste momento entregaste a Deus o coração e falaste à sua voz. Bendito sejas, pois começas a edificar no Espírito a fonte da fé viva. Sobre essa fé edificarei a minha doutrina de paz e esperança, porque contra ela jamais prevalecerão os enganos desastrosos do mundo. Que maravilhoso, Enquanto né? Simão... Que diálogo belíssimo, né? Emocionante. Emocionante demais, Finalizando só esse trechinho, enquanto Simão sorria, confortado com o que considerava um triunfo espiritual, o mestre prosseguiu, esclarecendo a comunidade quanto à revelação divina no santuário interior do espírito do homem, sobre cuja grandeza desconhecida o cristianismo assentaria suas bases no futuro. E poesia, né, Marcelo? Realmente, esse um diálogo, esse a hora que ele fala, né, que as pessoas imaginam o estado, né? Até eu me emocionei. Você imagina o estado do coração do Pedro ali naquela hora, né, do Simão ali, naquela hora que ele recebeu essa resposta de Jesus. Nossa, subiu lá, foi igual uma... Eu estava esperando uma oportunidade, eu achava que ia surgir e surgiu, né? O Sermão do Monte, ele começa assim: vendo as turbas, subiu ao monte. Após assentar-se, que os mestres orientais, eles ensinam sentados. Diferente de nós que vamos fazer a palestra, a gente fica lá, a gente fica em pé, né? Os nossos irmãos ficam sentados e às vezes alguns até dormem, né? Mas não que eles estejam dormindo, eles estão em... Como é que é aquele fenômeno? Desdobramento. Então estão em desdobramento, estão em oração. Mas os mestres orientais, eles ensinam sentados e os discípulos ficam em pé ou sentados, né? Bom, após assentar-se, aproximaram-se dele os seus discípulos e, abrindo a sua boca, os ensinava dizendo: bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os aflitos, e assim por diante, né? Mas eu só chamo a atenção aqui, ó. E abrindo a sua boca os ensinava. Mas por que o evangelista escreveu abrindo a sua boca? Lógico que para falar ele vai ter que abrir a boca, né? É uma coisa assim que, uma coisa besta, né? Uma coisa infantil a gente vai considerar, né? Só que
tem um detalhe. A boca fala daquilo que está cheio o coração. Então, quando o evangelista coloca abrindo a sua boca, ele quer dizer que Jesus começou a colocar tudo aquilo de maravilhoso que existe no seu coração, no coração do Cristo, né? E canalizou pela boca. Nossa. Ou seja, que imagem bonita. Não tem um momento que ele diz, né, que a boca fala do que está cheio no coração? Então é muito emocionante isso, né? Porque o Jesus faz o comentário do Pedro, porque o Pedro conseguiu captar essa inspiração, essa revelação, sintonia, né? essa revelação espiritual, né? Quando ele diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, né? Como se diz, o Salvador, o Filho de Deus vivo, né? Então, quer dizer, e aí ele deixa também implícito a importância de você estar sintonizado com a espiritualidade superior, ou para você se esforçar em estar sintonizado com a espiritualidade superior, porque o nome do capítulo, qual que é o nome do capítulo? A lição da vigilância. A lição da vigilância. Se nós estamos vigilantes, e se nós tivermos sensatez, e nós achamos que nós somos sensatos, né? Então nós vamos nos sintonizar com quem? Com os benfeitores ou com os malfeitores espirituais? Verdade. Se a gente tiver consciência, né, aquilo que a gente estava falando, se a gente tiver consciência... Depende do grau de consciência, sem dúvida. Agora, se a gente não tiver consciência, se nos deixarmos levar pelas nossas tendências, nossos vícios... Pela imaturidade. Imaturidade, né, espiritual, e a gente vai acabar, né, se vinculando a um pessoal do outro time. No mesmo instante, Sônia... No mesmo instante, preparando os companheiros para os acontecimentos próximos, o Messias continuou dizendo: Amados, importa que eu vos esclareça o coração, a fim de que as horas tormentosas que se aproximam não cheguem a vos confundir o entendimento. Por intermédio da palavra de Simão, tivestes a claridade reveladora. Cumprindo as profecias da Escritura, sou aquele pastor que vem a Israel com o propósito de reunir as ovelhas tresmalhadas do imenso rebanho. Venho buscar os dracmas perdidas do tesouro de nosso Pai. E qual o pegureiro que não dá testemunho de sua tarefa ao dono do redil? É indispensável, pois, que eu sofra. Não tardará muito o escândalo que me há de envolver em suas malhas sombrias. Faz-se mister o cumprimento da palavra dos grandes instrutores da revelação dos céus, que me precederam no caminho. Está escrito que eu padeça e não fugirei ao testemunho. Só um minutinho, Sônia. Vamos ver aqui o que é pegureiro mesmo, Guilherme? É aquele que guarda o gado, pastor. Perfeito. Então, e qual o pastor que não dá testemunho de sua tarefa ao dono do redil? Isso aí. Então, pois não, João. E eu estava pensando, vendo aqui, a gente estava falando da questão, né, veio essa palavra consciência aí, né? Olha a consciência que Jesus tinha. Ele já estava falando no início desse parágrafo, né? Ele estava dizendo aqui: Amados, importa que eu vos esclareça o coração, a fim de que as horas tormentosas que se aproximam não cheguem a vos confundir o entendimento. Porque ele tinha o entendimento do que ia acontecer, mas os apóstolos não, né? Os seguidores. Mesmo eles sendo próximos, né, a Jesus, o que aconteceu, né, dentro da nossa pequenez? Eles ficaram morrendo de medo. Morrendo de medo. E com razão. Se eles ficaram com medo, imagina nós. Se nós estivéssemos no lugar deles. Exatamente. Então, e aí Jesus já com esse grau de consciência que a gente, né, hoje já tem, já sabe, a gente, após esse entendimento, a gente já sabe onde Jesus se encontra a nível espiritual, né?
mas o grau de consciência dele é enorme e precisava, olha que carinho, com que carinho ele nos tratou sempre, tratando os apóstolos, né? Lembrando que isso era o presságio que Jesus já sabia que ele ia passar pelo holocausto, exatamente, né? Exatamente. Ele já sabia que ele ia ser perseguido, que ele ia percorrer as 12 estações, que ele ia ser crucificado, ele já sabia tudo de antemão. E sabia que eles, apóstolos, iam entrar num processo de conturbação terrível, que assim, coisa mais natural para ele, né, governador, que já tem o grau de consciência lá em cima, para já preparar, falar, ó, vai acontecer isso, tal, vocês não vai perder as estribeiras aí, porque assim, é assim mesmo que está programado, né? No final das contas, aquela brincadeira que fala, no final dá tudo certo, se não está tudo certo é porque não chegou no final, né, Marcelo? Exato. Marcelo lá da terrinha dele, lá que gosta dessas tiradinhas. É verdade. Não, interessante que ele termina assim, né? Está escrito que eu padeça e não fugirei ao testemunho. Então, eu ia ler essa frase novamente. Então, e olha o grau de consciência para isso. E a gente tem isso aí, igual você falou, né, Marcelo? Claro que não temos ainda, nem temos, né? Estamos chegando perto disso aí. Né? Ainda mais o grau... O padecimento que a gente fala hoje, o Marcelo sempre fala, é legal, eu acho muito legal que você fala isso aí pra gente refletir, porque hoje a gente fala de perseguição religiosa, hoje é assim, vai no jornal, vai ser processado. Não, lá era crucificado. Na época não tinha conversa, não. Apedrejado. E eram julgamentos injustos, né? Tinha julgamento, mas parcial, eram julgamentos... Né? Só para falar que tinha, para inglês ver isso. Era uma lei de italiano, né? Roubava o pão, perdia a mão. Não, e a questão, tem um termo que é usado, tá? Apedrejamento, né? Apedrejamento, não, é tomar pedrada até morrer. Até morrer. É muito... Porque dá a impressão que joga uma pedrinha, né? Tem um cortezinho aqui, um cortezinho na testa, outro... no braço, alguma coisa assim. Mas assim, não, é apedrejar com pedras grandes até que morra, quer dizer, o negócio assim... Tortura. É bárbaro. Bárbara. E foi assim que o Estevão foi condenado a morrer, né? Então, assim, essas coisas, quando a gente começa a refletir, para ver, olha quanto de avanço já houve na humanidade, né? Existem muitas barbaridades ainda ocorrem entre nós, né? Sim. Mas assim, nós já conseguimos passar, né, uma série de coisas, graças a Deus, né? E tem muito por fazer ainda, né? Eu acho que essas barbaridades ainda ocorrem por nossas divergências em várias culturas e religiões, mas principalmente porque a gente ainda tem na orbe, na superfície do planeta, espíritos que são dessa geração de fazer o mal e sem ter nenhum medo ou arrependimento, sem ter remorso do que fazem. E nós, que somos a maioria, nós nos chocamos com essas cenas, entendeu? Mas é dada a oportunidade deles passarem a um planeta equilibrado, bom, com qualificação, que pode, cheios de recursos de alimentação, ninguém precisa sair à caça. Hoje a comida vem com mais facilidade, mas a gente é obrigado a assistir a esses porque nós temos 2 objetivos nessa situação. Primeiro, sermos exemplos para eles, porque se nós conseguimos, por que eles também não podem? Eles não podem reclamar que não teve uma condição favorável no meio para libertar eles desses procedimentos tacanhos que estão enraizados nesses espíritos que estão mais próximos do primitivismo do que da evolução. Digamos ainda, viu, João, que nós não somos nada elevados. Nós estamos mais próximos do primitivismo, mas hoje nós já sentimos... Já nos chocamos. Nos chocamos. Até quando bate num animal. Até quando bate numa pessoa. Aquilo amarga o nosso coração. A gente fica com o coração apertado de ver que essas cenas nos agridem, né, mentalmente e até sentimentalmente. Então nós fizemos um pequeno passo da evolução, que é não aceitar mais. Essa questão que a gente estava falando, né? A questão da consciência, né? Então, assim, o pessoal não tem, assim, ainda, muitos desses espíritos não tem ainda um grau mínimo de consciência, né? E a hora que a gente começa a ter consciência, por exemplo, assim, hoje, né? Eu digo já, nessa mesma encarnação, né? Após várias leituras, vários livros, né? A gente vai lendo, né?
E, puxa, nesses programas que a gente tem participado, ouvindo, discutido, assim, no início lá, alguns anos atrás, umas décadas aí, a gente fazia coisa e nem sabia. Hoje a gente, a hora que faz, ainda até faz, mas aí a gente já se arrepende, né? A gente já sente aquele peso de consciência, já não dorme direito, já fica preocupado. Nós já estamos aumentando o nosso grau de consciência. Mudamos os nossos conceitos, mudamos a nossa forma de ver o mundo, nos sensibilizamos, e isso é o progresso. E aí como é que faz? Porque assim, até a gente comenta lá, né? Tô falando muito, Marcelo, preciso falar, não? Você me avisa aqui. Não, tranquilo. Assim, é que a gente... A gente foi na velocidade 3, na mesma hora. Você viu que o Guilherme já dá a voadora. Não, e tem solução para tudo. Assim, é porque a gente toma centenas, né, de decisões diariamente, né? Como é que a gente vai tratar o marido, o filho, a esposa, né, alguém na fila, ou no trânsito, né? A gente sempre fala do trânsito, né, o meu calo aqui, né, Guilherme? Mas eu tenho conseguido algumas coisas. Mas assim, então assim, são centenas de decisões que a gente toma e uns tempos atrás, né, a gente tomava decisões que a gente já sabe hoje que não são adequadas, a gente tomava e estava certo, continuava assim, ainda discutia, brigava, argumentava. Hoje a gente já fala, nossa, eu não quero mais fazer isso. Olha, é uma mudança legal, né? Então, assim, tem um longo trajeto a seguir, claro que temos, né? Mas a gente já está começando a caminhada, né, Marcelão? Sim. Né, Sônia? O fato de já ter consciência. Vamos nos manter na estrada, né? Vamos nos manter na estrada e não na margem da estrada. Exatamente. Obrigado. Havendo pequena pausa na sua locução, ou seja, a pausa aqui também Na nossa locução. Acho que foi assim, exatamente, foi combinado, né? A gente combinou com o médico. Havendo pequena pausa na sua alocução, Felipe aproveitou-a para interrogar, emocionado: Mestre, como pode ser isso, se sois o modelo supremo da bondade? O sofrimento será então o prêmio às vossas obras de amor e sacrifício? Jesus, no entanto, sem trair a serenidade do seu sentimento, retrucou: Vim ao mundo para o bom trabalho e não posso ter outra vontade, senão a que corresponde aos sábios desígnios daquele que me enviou. Além de tudo, minha opção se dirige aos que estão escravizados no cativeiro do sofrimento, do pecado, da expiação. Instituindo na terra a luta perene contra o mal, tenho de dar o legítimo testemunho dos meus esforços. Na consideração de meus trabalhos, necessitamos ponderar que as palavras dos ensinos somente são justas quando seladas com a plena demonstração dos valores íntimos. Acreditais que um náufrago pudesse sentir o conforto de um companheiro que apenas se limitasse a dirigir-lhe a voz amiga, lá da praia, em segurança? Para salvá-lo, será indispensável ensinar-lhe o melhor caminho de livrar-se da voragem destruidora, nunca tão só com exaltações, mas atirando-se igualmente às ondas, partilhando dos mesmos perigos e sofrimentos. O fardo que sobrecarrega os ombros de um amigo será sempre mais agravado em seu peso se nos pusermos a examiná-lo, muitas vezes guiados por observações inoportunas. Ele, entretanto, se tornará suave e leve para aquele a quem amamos. Se o tomarmos com os nossos esforços sinceros, ensinando-lhe como se pode atenuar-lhe o peso nas curvas do caminho. Só um minutinho, Sônia. Esse comentário, essa comparação que ele faz com o náufrago é muito legal, né? Acreditais que um náufrago pudesse sentir o conforto de um companheiro que apenas se limitasse a dirigir-lhe a voz amiga lá da praia em segurança? Ou seja, né, o cara tá lá se afogando, né? E aí o da praia fala: não, vem, pode vir, né? Fica então, tranquilo. quer dizer, fica tranquilo.
nenhum mal vai te acontecer. Agora, para salvá-lo, será indispensável ensinar o melhor caminho de livrar-se da voragem destruidora. O que é voragem mesmo, Guilherme? Tem vários significados. Eu acho que é o remoinho de água que se forma no mar ou no rio, cujo giro arrasta as coisas para o fundo. Exatamente. Então, para ensinar-lhe o melhor caminho de livrar-se desse redemoinho destruidor, nunca tão só com exortações, com palavras, mas atirando-se igualmente às ondas, partilhando dos mesmos perigos e sofrimentos. Ou seja, quando Jesus encarna no planeta Terra, ele vem para também participar, né, dos mesmos anseios, das mesmas dificuldades que os discípulos enfrentavam, né? E lógico, né, ele veio mostrar como que se faz, né? Como que se resiste, como que se suporta. Imagine vocês, né, que quando foi coroado com aquela coroa de espinhos, aquela coroa era uma coroa, hoje se sabe, né, uma coroa de acácias que era de uma planta venenosa da região lá da época. Nossa. Então, não bastasse os açoites, não bastasse o escárnio, não bastasse aquele negócio de dar uma cana, né, para ele, que é o rei dos judeus, né, para ironizar que ele era o rei, né? Ainda colocou a coroa, o cetro, a coroa de espinhos, e lógico, né, que foi cuspido, foi maltratado. Chibatadas. As chibatadas acho que eu falei os açoites no começo, né? Então, quer dizer, não bastasse tudo isso, e ainda estava o caminho dele, o caminho da glória dele era lá na cruz, né? Morrer na cruz. Imagine o que é morrer na cruz, né? Nossa. Ficar lá com o peito arfando por horas até desencarnar. Continuando, Marcelo. Sim, vamos lá. Os apóstolos entreolharam-se surpresos, e o Messias continuou: não espereis por triunfos, que não os teremos sobre a terra de agora. Nosso reino ainda não é e nem pode ser deste mundo. Por essa razão, em breves dias, não obstante as minhas aparentes vitórias, entrarei em Jerusalém para sofrer as mais penosas humilhações. Os príncipes dos sacerdotes me coroarão a fronte com suprema ironia. Serei arrastado pela turba como um simples ladrão. Cuspirão nas minhas faces, dar-me-ão fel e vinagre, quando manifestar sede, para que se cumpra as escrituras. Experimentarei as angústias mais dolorosas, mas sentirei em todas as circunstâncias o amparo daquele que me enviou. Nos derradeiros e mais difíceis testemunhos, terei meu espírito voltado para o seu amor e conquistarei com o sofrimento a vitória sagrada, porque ensinarei aos menos fortes a passagem pela porta estreita da redenção, revelando a cada criatura que sofre o que é preciso a fim de atravessar o que é preciso fazer a fim de atravessar as sendas do mundo, demandando as claridades eternas do plano espiritual. Você vê que previsão, né? Que ele já tinha pleno conhecimento de tudo o que ia acontecer. E você vê que ele falou ali de quê? Da porta estreita. Da porta estreita. Como que se entra pela porta estreita? Pelo exemplo, né? O mestre calou-se comovido. A pequena assembleia deixava transparecer sua surpresa indefinível, sem compreender a amplitude das advertências divinas. Foi aí que Simão Pedro, modificando a atitude mental do primeiro momento e deixando-se conduzir na esteira das concepções falíveis,
do seu sentimento de homem, aproximou-se do Messias e lhe falou em particular: Mestre, convém não exagerardes as vossas palavras. Não podemos acreditar que tereis de sofrer semelhantes martírios. Onde estaria Deus, então, com a justiça dos céus? Os fatos que nos deixais entrever viriam demonstrar que o Pai não é tão justo. Pedro retira essas palavras, exclamou Jesus, com serenidade enérgica. Queres também tentar-me, como os adversários do Evangelho? Será que também tu não me entendes, compreendendo somente as coisas dos homens, longe das revelações de Deus? Aparte de mim, pois... Aparta-te de mim, pois nesse instante falas pelo espírito do mal. Verificando que o pescador se emocionara entre as lágrimas, o mestre preparou-se para a retirada e disse aos companheiros: Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e siga os meus passos. Então, naquele primeiro momento, ele teve a inspiração. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Agora, nesse outro momento, em que o Pedro se deixou levar pelos raciocínios, vamos dizer assim, raciocínios menos espirituais, raciocínios... Pelo medo mesmo, né? E talvez motivado pelo medo. Isso, porque você imagina, assim, que ele ia perder a companhia do mestre, né? Ele ia perder a segurança, né? Mestre, Jesus, que era o portal para Deus. Você imagina, Jesus, né? Nós não tivemos essa oportunidade, assim, de... Você imagina que era olhar nos olhos de Jesus, ter Jesus abraçado e falando ao nosso ouvido, assim, sim, essas lições maravilhosas, e de repente o mestre vem trazer essa lição, e por isso Jesus falou aqui, né, que eles não teriam... Sabia que eles não teriam condições de entender. Sim. Que ia ser muito difícil, é muito pesado para a nossa pequenez de entendimento. É um fardo pesado de situações, né? Exato, né? Então como é que ele ia aceitar? Então ele estava meio que negando, né, Marcelo? Que a gente sempre fala. Exato. Mas eu acho que tem uma outra ótica para a gente observar. Falas pelo espírito do mal. Uhum. Então, de uma certa forma, estava questionando Deus. Né? Deus vai permitir? Então que Deus é esse? Sim, onde a justiça criar de Deus? Uma polêmica. Mas é um raciocínio que nós faríamos esse raciocínio também, né, Sônia? Sim, entendeu? Mas ele poderia também estar... Não, eu estou só justificando, né? Lógico, né? A mediunidade... Tentando analisar. Eu estou de bom coração, né? Estou tentando assim colocar a ótica da mediunidade, claro, e uma inspiração que ele poderia ter de um espírito conturbador para criar um alvoroço naquele momento, entendeu? Então, de repente, ele falou: afasta-te de mim. Afasta-te de mim, porque você fala pelo espírito do mal, ou seja, não se deixe influenciar pelos pensamentos negativos. E essa percepção é que está a vigilância. A vigilância, ela é para a gente ter a percepção, a lição desse capítulo, né? A lição do capítulo. De pequenas nuances que a gente não percebe, mas que a gente pode ter uma influenciação negativa. E aí que a gente tem que ter, até nessas pequenas situações, a gente tem que estar, esse pensamento não é meu. Não é assim que eu penso. Por que eu estou pensando dessa forma? Esses questionamentos que nós temos fazendo. E eu acho que a vigilância, ela pega por esse ponto também, entendeu? Mesmo porque ele não é falível. O Pedro, ele era um ser que tinha mediunidade e ele poderia também estar influenciado, claro, de uma forma bem perspicaz, bem sutil. Acho que é o termo correto. E no dia seguinte, o que aconteceu? No dia seguinte, a pequena comunidade se punha a caminho, vivamente impressionada com as revelações da véspera. Simão seguiu humilde e cabisbaixo. Não conseguia compreender por que motivo fora Jesus tão severo para com ele. Em verdade, ponderara melhor suas expressões irrefletidas e reconhecera que o mestre lhe perdoara, pois observava que eram sinceros o sorriso e o olhar compassivo que o envolviam numa alegria nova.
Mas, sem poder sopitar suas emoções, o velho discípulo aproximou-se novamente de Jesus e interrogou: Mestre, por que razão mandastes retirar as palavras que vos demonstrei o meu zelo de discípulo sincero? Alguns minutos antes, não haveis afirmado que eu trazia aos companheiros a inspiração de Deus? Por que motivo, logo após, me designáveis como intérprete dos inimigos da luz? Simão, respondendo a Messias bondosamente: ainda não aprendeste toda a extensão da necessidade da vigilância. A criatura na terra precisa aproveitar todas as oportunidades de iluminação interior em sua marcha para Deus. Vigia o teu espírito ao longo do caminho. Basta um pensamento de amor para que tu eleves ao céu, mas na jornada do mundo também basta, às vezes, uma palavra fútil e uma consideração menos digna para que a alma do homem seja conduzida ao campo do estacionamento e do desespero das trevas, por sua própria imprevidência. Nesse terreno, Pedro, o discípulo do Evangelho, terá sempre imenso trabalho a realizar, porque pelo reino de Deus é preciso resistir às tentações dos entes mais amados na terra, os quais, embora ocupassem o nosso coração, ainda não podem entender as conquistas santificadas do céu. Acabando Cristo de falar, Simão Pedro calou-se e passou a meditar. Olha que interessante, eu não tinha lido esse capítulo, falei da ótica da mediunidade, da inspiração de espíritos menos infelizes, e de repente vem a conclusão do capítulo com a vigilância, né? Essa vigilância que a gente tem que ter. Um pensamento negativo abaixa o seu padrão vibratório, e o seu padrão vibratório atinge rapidamente, como uma sintonia de rádio, com espíritos mais infelizes. E um pensamento elevado eleva o seu padrão vibratório, e as inspirações mais elevadas do alto chegam em nós pela sintonia a qual colocamos à disposição a nosso cérebro e o nosso pensamento. Então, o nosso pensamento não fica retido numa caixa craniana de osso. Ele expande e ele atinge os níveis que nós quisermos, as dimensões que nós conseguimos fazer, conforme a nossos exercícios de pensamento e elevação. Conforme a nossa decisão, aí entra de novo a questão da consciência, né? Conforme a nossa consciência. Muito bem. Quanta coisa para refletir agora, né? Você vê que eu acho grandioso, né? Ele diz uma frase tão simples e, ao mesmo tempo, você vê todo um roteiro, né? A criatura na Terra precisa aproveitar todas as oportunidades de iluminação interior em sua marcha para Deus. Precisa aproveitar todas as oportunidades. É que nem um centroavante lá, pintou a bola, sobrou a bola, ele tem que mandar para o gol. Então, a gente tem que agir como um centroavante nessa hora. Aproveitou uma oportunidade de iluminação, vamos ser fortes, vamos resistir à tentação. E ele explica no parágrafo seguinte: vigia o teu espírito ao longo do caminho. E aí, vigia o teu espírito também, nós podemos incluir o conhece-te a ti mesmo, da famosa pergunta 919, A e B, né? Basta um pensamento de amor para que te eleves ao céu. Não é verdade? Sintonia. Exatamente, a sintonia. Só que a mesma sintonia, ele diz em seguida, basta, mas na jornada do mundo também basta, às vezes, uma palavra fútil ou uma consideração menos digna para que a alma do homem seja conduzida ao campo do estacionamento e do desespero das trevas, por sua própria imprevidência. Então, se nós nos sintonizamos com o alto, beleza. Podemos também
beleza. Agora, se nós nos sintonizamos com as coisas menos dignas, aí também nós vamos para as regiões inferiores dentro de nós mesmos, dentro da consciência. A questão da consciência que você hoje, né, tá falando essa palavra várias vezes. Recidiva. Então, sabe, Marcelo, eu estava pensando que até conversando com a Andréia, com a minha filha, eu sempre brinco assim, falo brincando assim, em tom de brincadeira, que assim, que é meio injusta. Eu falo assim, meio injusta essa situação da gente não enxergar os espíritos, porque a gente está assim, né, quase na totalidade do tempo, né, acompanhado de espíritos, né? E aí é meio que injusta essa situação, eu brinco com isso, claro. Da gente não enxergar e de repente vem alguns pensamentos, igual a Sônia acabou de comentar aqui. Eu estava numa conversa com a minha filha falando exatamente isso assim. E aí a gente não, às vezes às vezes a gente pensa, ou às vezes a gente fala algumas coisas que vai meio no embalo, assim, por alguma influência, né, de algum irmão nosso, né, desencarnado que está ao nosso, próximo a nós. Mas na realidade não é injusto isso, é que a gente não está vendo. Eu brinco que é injusto porque a gente não está vendo. Mas assim, o que a gente precisa fazer é reconhecer isso que a Sônia falou, reconhecer se aquilo vem de nós, né? Será que é isso? Eu realmente acho isso? Eu penso isso? Eu quero isso? Quero desejar isso, né? Vamos dizer. Eu sou isso? Eu sou isso, né? Então, assim, mas eu falo brincando, porque na realidade, assim, essa é a questão, né? A gente precisa ter, que é o título da lição, né, de hoje, né? Que é da disciplina. Vigilância, fugiu a palavra. Da vigilância. A gente precisa ficar vigiando, orar e vigiar 24 horas por dia, né? Por quê? Porque primeiro que a gente é super instável, né? A nossa estabilidade é super instável, né? Então, assim, e a gente é muito frágil por questões volúvel, a gente vai inclusive receber essas influências espirituais, né? Que hoje a gente já sabe através do Espiritismo. Olha que ferramenta maravilhosa a gente conhecer essa doutrina, né? A gente sabe que essas influências ocorrem e vem através de pensamentos. Então, assim, mas a gente precisa entender, fazer aquela diferenciação lá dentro do nosso cérebro, lá no nosso coração. A triagem. A triagem, exatamente. A hora que vem aquele sentimento assim, fala assim, eventualmente vão ser influências, sugestões de algum irmão infeliz nosso que estiver ao nosso lado, ou nós que nos sintonizamos com eles. Não, ou pode ser mesmo também, Marcelo, são as nossas tendências mesmo, porque nós temos várias tendências negativas. Sim. E aí a hora que vem aquela assim, eu era assim, mas eu não quero ser. Ou eu sou assim, mas eu não quero ser mais. Então assim, e essa busca, essa luta íntima da gente, vamos dizer, dividir, filtrar, entender qual pensamento é nosso, qual que não é, ou qual que a gente deve seguir ou não. E isso são aquelas centenas de decisões que a gente toma no dia a dia, não é, Guilherme? Por exemplo, como é que a gente faz? No trânsito, por exemplo, de novo o trânsito, na fila do banco, na escola, no trabalho, com a esposa, com o filho, com o pai, com a mãe, enfim. E a gente tem essas oportunidades, assim. Os nossos dias são assim, são riquíssimos de oportunidades. Só que muitas vezes, infelizmente, né? Muitas vezes a gente ainda erra, cai, toma a decisão errada. Mas hoje em dia a gente já quando bota a cabeça no travesseiro à noite, a gente já se arrepende, né? Não é verdade? Nem acontece assim comigo. Nossa, errei de novo, assim, mas no dia seguinte vou tentar de novo, né? Agora a gente não quer mais fazer parte do time, vamos dizer, vinculado às trevas, vamos dizer assim, né? A gente quer melhorar, né? Dá tempo de fazer só um comentário breve? Sim, vamos já caminhando para o final. Mais uns 45 minutos, né, Marcelo? Eu achei muito interessante que o mesmo médium, que aí foi o caso do Simão Pedro, que recebeu uma inspiração do alto, foi o mesmo que sofreu a tentação dos pensamentos mais negativos. E tão sutil e disfarçado, porque estava disfarçado com o quê?
você vai morrer, você não pode morrer, né? Cadê Deus, né? Numa situação de defensiva com o mestre. Proteger o mestre. De proteger. E você vê que assim, aí Jesus falou, não é por aí. Você tem que entender que existe uma ordem de acontecimentos, estou revelando essa ordem de acontecimentos e eu vou fazê-la cumprir. Então, mesmo a pessoa pode receber uma inspiração positiva e elevada, como ele recebeu, que provavelmente veio de espíritos de alta, como se diz, hierarquia, e como também veio uma outra inspiração. Nós somos, então, o quê? Suscetíveis aos dois meios. Basta a sintonia, colocar em atividade a sintonia correta. Então, Simão Pedro estava protegido porque ele era apóstolo, porque ele seguia Jesus, então ele tinha um campo de força que nenhum espírito poderia influenciar negativamente. Mesmo os nossos, vamos falar, os apóstolos mais atualizados, quantas vezes o Divaldo Franco falou que ele não foi sugerido de pensamentos e atitudes negativas? O próprio Chico, quantas vezes ele foi atentado? Mas ele se posicionou, ele escolheu aquilo que ele queria, ele fez a filtragem, ou seja, ele pôs a vigilância em ação, em prática. Então, o que cabe a nós espíritas que tem esse conhecimento? É óbvio que nós vamos estar mais expostos às tentações, aos sentimentos negativos, a espíritos também negativos, como também somos muito protegidos, os nossos próprios mentores nos inspiram, nos intuem o tempo todo para o bem, com o bem, pelo bem, né? Então nós temos também a nossa proteção, mas nós temos que dobrar a nossa vigilância, né? E eu só ia falar só uma coisa rapidinho, é o seguinte, exatamente, dentro disso que a Sônia falou, que a hora que essa questão para mostrar exatamente a hora que o Pedro, né, teve lá a primeira passagem, quando ele disse que era Jesus o Salvador, e a hora que ele falou assim, os fatos que nos deixais entrever viriam demonstrar que o Pai não é tão justo. Aí ele mexeu no vespeiro, né? Quer dizer, foi tocar no assunto de uma forma absolutamente equivocada, né? E é legal... Como o Pai não é tão justo? Como assim? Que negócio é esse? O que você está querendo dizer? Então, assim, e aí a gente vê a fragilidade, isso aí que a senhora está falando ali, né? E olha que coisa pesada que ele falou, e né, como a senhora disse, com a melhor das boas intenções, vamos dizer assim. Esforçada nas melhores das intenções. Entre aspas, né? De querer proteger, defender o mestre, mas falou, bicho, você não está entendendo. Agora você vacilou, pisou na bola. Desculpa, Guilherme, te interrompi isso aí, comentar. Eu queria dizer que eu acho que é muito justo e muito bom a gente não ver os espíritos, porque da mesma maneira que a gente tem a bênção de não saber o que fez nas encarnações passadas, né? Eu tenho certeza que a gente, em vendo os espíritos, a gente não estaria olhando para Emmanuel e Chico desencarnado ao nosso lado. A gente vê coisa bem pior, né? Então, eu até agradeço de não ver. Sei pelos pensamentos que estão aqui, e é exatamente isso. A gente tem que estar centrado e sabendo passar essa peneira na maior parte do tempo. É impossível ficar o tempo todo. A gente às vezes erra, né? Às vezes a gente devolve uma buzinada ou um xingamento, mas a maior parte do tempo que a gente conseguir ficar centrado e filtrando, não é tão difícil de ver, isso não é meu. Ou, como você bem falou, é meu sim, mas esse eu estou deixando de lado, né? Seja influência externa ou nossa, de mais inclinações, a gente consegue filtrar, né? Eu lembro, tá de novo comentando da minha querida Dona Marta, que eu sempre comento assim, o seguinte, ela comentando sobre essa passagem, né, do Pedro, assim, pra gente, a hora que a gente tem essa consciência, de novo a palavra consciência, assim, da nossa fragilidade, porque a gente é frágil, né? Até eu costumo brincar, falo que a gente é muito meia boca ainda, né? A gente precisa dar uma melhorada, mas a gente ainda é frágil, né? E não é por isso que a gente vai pegar e ficar se martirizando, pegar um chicotinho e ficar batendo nas costas. Não, assim, nós somos frágeis, mas já estamos aqui discutindo Jesus, conversando, queremos entender, queremos melhorar, queremos tentar entender, filtrar. Isso, eu também, a questão dos espíritos, igual você falou, também já comentei outras vezes, eu também não quero ver, eu sempre falo para os espíritos, olha, eu não quero ver nada, eu só me falo o que eu tenho que fazer, se tiver que falar.
Mas essa questão da gente separar, filtrar os nossos pensamentos, né, para a gente fazer isso aí, a gente é muito frágil. Isso eu me lembro muito claro da Dona Marta falando isso aí, para a gente ter essa consciência da nossa fragilidade. A hora que a gente tem a consciência da nossa fragilidade, a gente consegue, de uma forma assim mais desapaixonada, defender os nossos pensamentos, nossos pontos de vista, né, argumentar ou não, né, porque senão quando a gente perde a consciência da nossa fragilidade, a gente começa a ficar prepotente e tal, e aí vai querer insistir em argumentar coisas que a gente, no fundo, sabe que é errado, mas aí a nossa prepotência fala mais alto nessa, que faz parte da nossa fragilidade. Com certeza. Bem, ficou claro aí, né, a lição da vigilância, e vamos nos esforçar para nos policiarmos com mais frequência, né, para pelo menos diminuir, para que de posse dessa vigilância nós sejamos capazes de pelo menos diminuir as nossas imperfeições e nos esforçar para aumentar as nossas virtudes. Bem, amigos, então essas eram as considerações a respeito da discussão de hoje, e nós desejamos que essas discussões, esses conceitos que aqui foram expostos possam contribuir para a caminhada evolutiva de todos os corações que nos ouvem e que nos ouvirão. Um grande abraço a todos. Da minha parte, tchau. Sônia, suas considerações, fique à vontade. Aprender, estudar, faz o espírito crescer, né? E eu fico muito contente de estar participando desse grupo, porque a gente aprende muita coisa. E eu gostaria que vocês também usufruíssem dessa alegria também com os estudos que nós fazemos por todos os programas que são lançados pelo Grupo Paulo de Tarso, né? O Centro Espírita Paulo de Tarso. Muito obrigada pelo convite, me sinto muito honrada de estar aqui. Um beijo para todos vocês. João, fique à vontade. Eu queria mandar um abraço para todos os nossos queridos ouvintes, agradecer a Deus pela bendita oportunidade de estar aqui com esses amigos tão queridos, a gente conversando aqui, discutindo, conversando sobre Jesus, né, que é uma coisa maravilhosa, e agradecer aos Espíritos, agradecer a Deus pela oportunidade e mandar um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Guilherme, fica à vontade. E eu queria fechar com uma pergunta, que é a 459 do Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? E os espíritos nos respondem que muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Então, que tenhamos aí a tranquilidade, sabedoria e consciência para que a gente possa passar essa peneira e fazer um bom filtro. Até a sexta-feira que vem. Tchau, tchau. Ainda foi pro Japão.